Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano, que foi o tema escolhido pelos varões para o nosso encontro de homens e varões da Igreja Batista Central, ali na Serra da Mesa. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, nós tivemos aqui um tempo muitíssimo abençoado, com a graça de Deus, a presença, a participação de todos os irmãos. Deus nos abençoou de uma forma muito grande e, de certa forma, na leitura dessa parábola, eu quero retomar um pouco daquilo que nós falamos pela manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, texto conhecido como a parábola do bom samaritano. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e acompanhassem junto comigo a leitura do texto. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Até aqui. Com a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. Entendemos também, Senhor, que a Tua palavra, ela é a verdade. É ela que nos alimenta espiritualmente. É ela que nos orienta, ela que nos direciona, ela que nos mostra e nos revela a vontade do Senhor. Por isso nós queremos pedir a Tua graça, pedir a Tua bênção. Derrama sobre nós a Tua graça. Livra-nos de toda perturbação e de toda inquietação.
não permita que Satanás venha roubar o conhecimento, o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Por isso pedimos, livra-nos de toda distração, de toda indiferença, de toda preocupação externa. Toma nossa mente, o nosso coração nesse momento. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? De uma forma muito abençoadora, nós estivemos ali na Serra da Mesa, como estava compartilhando com os irmãos, durante 3 dias, e meditamos durante aqueles 3 dias nos cultos que nós tivemos sobre essa palavra de Jesus, sobre essa parábola do bom samaritano. Um dia o pastor Eliezer compartilhou a palavra, no outro dia o Ricardo, no outro dia eu compartilhei. E fomos então ricamente abençoados. Primeiro pela forma como o Senhor Jesus apresenta a nossa vida espiritual, a maneira como nós devemos conduzir a nossa vida espiritual, e tudo isso começa com uma pergunta que lhe é feita. E naquela altura eu estava compartilhando com os irmãos que a pergunta que esse doutor da lei faz para Jesus é uma pergunta que certamente todos nós, se tivéssemos oportunidade, também gostaríamos de fazer. A humanidade, ao longo dos anos e ao longo da sua existência, ela carrega algumas perguntas existenciais. E a filosofia, através da razão, quebra a cabeça ao longo dos anos para poder responder essas perguntas que a humanidade tem. E não somente a filosofia, mas as religiões também, elas giram em torno dessas perguntas, e há esse questionamento que paira sobre a cabeça de todos nós, sobre a cabeça da humanidade. E esse doutor da lei, na oportunidade que teve, ele não perdeu a oportunidade de fazer essa pergunta para Jesus. E a pergunta que ele faz para Jesus é uma daquelas que todos nós fazemos e gostaríamos de fazer. Aquelas questões existenciais. De onde vim? Por que eu estou aqui? E para onde é que eu vou? Essas são perguntas que a humanidade sempre se fez. Essas são perguntas presentes nas inquietações de todo ser humano. Por que eu estou aqui? Por que a minha vida tem que ser dessa forma como eu vivo? E depois que eu morrer, o que é que vai ser de mim? Para onde é que eu vou? Esse doutor da lei era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele não tinha dúvidas quanto uma vida após a morte. Ele já tinha uma certa iluminação da palavra de Deus, da revelação de Deus, do entendimento dos mistérios de Deus, e ele sabia, com base na palavra de Deus, que existe um porvir preparado por Deus. Ele já sabia que existe um novo tempo que Deus preparou para o ser humano, uma nova vida, um novo tempo, um novo reino que nós chamamos de vida eterna, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria verdadeira, transbordante, não essa alegria passageira que de vez em quando passa pelo nosso coração de acordo com as circunstâncias. Deus tem preparado, faz parte das promessas de Deus para o seu povo. Ao longo da história da revelação bíblica, através dos profetas, através de Jesus, dos apóstolos, está presente essa promessa de Deus. O reino de Deus virá, o reino de Deus será estabelecido, e será um tempo tão extraordinário, não apenas um lugar geográfico, mas será um tempo tão extraordinário de alegria no espírito, de alegria no coração, que o apóstolo Paulo diz que, por maior que sejam as belezas que os nossos olhos já contemplaram, olhos humanos
nenhum olho humano nunca viu o que Deus tem preparado para esse tempo, para aqueles que nele confiam, para aqueles que têm Jesus na sua vida, no seu coração. É um novo reino, é um novo tempo, e o apóstolo Paulo ainda diz que nunca subiu ao coração humano nenhuma alegria, por maior que seja, que se compare a essa alegria que Deus tem preparado para nós. É a bendita esperança que acalenta, que motiva, que desperta, que impulsiona o coração do crente para viver a vontade de Deus, em obediência a Deus. Essa certeza convicta, certa, de que há um novo tempo, de que há um novo reino, de que há uma nova vida, de que há uma vida eterna. Esse homem sabia disso. Esse homem esperava esse novo tempo. Ele só tinha uma dúvida. E qual era a dúvida dele? O que eu faço para fazer parte dessa vida eterna? O que eu faço para fazer parte desse novo reino, desse novo tempo, dessa alegria que nos espera, parte dessas promessas que o Senhor tem feito? E quando a gente vê em Apocalipse, quando nós lemos os profetas, essa promessa é muito clara. Então ele está fazendo uma pergunta que eu acho que, se nós tivéssemos a oportunidade e o conhecimento que ele tinha diante do Senhor Jesus, eu acho que nós também não perderíamos a oportunidade de fazer essa pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E se eu esperasse que, se eu tivesse esperando que Jesus lhe desse uma resposta mirabolante, se eu estivesse imaginando que Jesus fosse ali elaborar uma coisa completamente nova, inovadora, com certeza ele caiu do cavalo. Porque o que Jesus lhe responde é exatamente o que está na palavra de Deus. O que é que está escrito na lei de Deus? O que é que está escrito na palavra de Deus? Você que é um doutor da lei, como é que você interpreta? Qual é a interpretação que você faz? E aquele homem, com muita sabedoria e com muita iluminação da parte de Deus, ele diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma resposta de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma iluminação extraordinária. E Jesus disse: é isso mesmo. Vá e faça isto. Quando Jesus lhe disse: vá e faça isto, aí ele bambeou as pernas. Porque tinha uma parte da vida dele, da existência dele, que era extremamente complexa e complicada. Quem que é o meu próximo? A quem é que eu devo amar como eu amo a mim mesmo? Porque na concepção judaica, na cabeça do judeu, e esse homem vive num tempo histórico, na cabeça do judeu, o meu próximo é aquele que professa a mesma fé que eu professo. O meu próximo é aquele que está próximo de mim, que me assiste, que me ajuda, que faz parte aqui da minha raça, da minha etnia. É isso mesmo. Eu devo amar esses que creem como eu creio, eu devo amar esses que são da minha raça, eu devo amar esses que estão aqui próximo de mim? É uma dúvida que ele tinha também. É quando Jesus lhe conta essa parábola do bom samaritano. A grande dúvida daquele homem: ele não estava seguro quanto à possibilidade de participar da vida eterna. Embora soubesse das promessas de Deus,
embora soubesse pela palavra de Deus de que havia promessas de que há um novo tempo, de que esse tempo terreno, esse tempo presente, essa vida que nós vivemos, esse mundo terreno, esse mundo presente, ele vai passar. Deus vai estabelecer um novo tempo, Deus vai estabelecer um novo reino. Embora soubesse de tudo isso, tinha uma dúvida que o corroía, que o consumia. Eu quero participar, eu quero fazer parte, mas eu não sei se eu vou fazer parte. Como é que eu faço para fazer parte? E a resposta dele, e nesse diálogo que ele tem com Jesus, Jesus deixa algumas coisas claras para nós, para ele e consequentemente para nós. Primeiro, o conhecimento correto da doutrina não garante vida eterna para ninguém. A ortodoxia fria e mórbida, que não produz vida, compaixão e misericórdia, não garante vida eterna para ninguém. Eu gosto muito da carta que Jesus manda para a igreja de Éfeso. Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço que não suporta os maus, que prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, e percebendo que eles são falsos, você os rejeita. Ou seja, era uma igreja laboriosa, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja firme da doutrina, na retidão do conhecimento, mas Jesus diz: porém eu tenho uma coisa contra ti. E o que era que Jesus tinha contra aquela igreja? Acima da média, reta, ortodoxa, trabalhadora, operosa. Eu tenho uma coisa contra ti: esqueceste do teu primeiro amor. Ou seja, Jesus está dizendo que muitas vezes nós nos iludimos e nos escondemos atrás de uma confissão correta, de uma doutrina correta, de um entendimento correto, mas destituído de uma vida prática. Não adianta professar uma fé correta, ortodoxa, uma doutrina correta, se a nossa vida for uma lástima em termos de prática, em termos de vivência. O que evidencia que nós realmente tivemos uma experiência com Deus, que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus, é a maneira como nós tratamos o outro. Como é que eu posso saber se alguém é um crente de verdade? Como é que eu posso saber se alguém realmente é de Deus, se é de Jesus, se Deus fez uma obra na vida dele? É quando Deus, por sua graça, por sua misericórdia, pela ação do seu Espírito Santo, entra na vida dessa pessoa, mexe nas entranhas dela, no coração dela, e faz dessa pessoa uma nova pessoa, capaz de amar o outro como a si mesmo. Hoje pela manhã nós lemos aqui vários textos, paramos, discutimos, Jesus dizendo: eis que eu vos dou um novo mandamento. E qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não basta, Jesus ele não se contenta em dizer apenas: amai-vos uns aos outros. Não, Jesus está dizendo: olha, vocês vão amar uns aos outros, mas é da forma como eu vos amei. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que eu só consigo amar o outro quando eu fui amado, quando eu me sinto profundamente amado por Jesus. Eu só descubro o outro, eu só consigo amar o outro
quando eu descubro de uma forma existencial, transformadora, espiritual, que o grande amor de Deus me alcançou por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, quando esse amor de Deus invade o nosso ser, quando nós temos essa convicção plena, Deus realmente me amou, Deus entrou na minha vida, a graça de Deus me alcançou de uma forma imerecida, foi amor, foi graça. O que Jesus fez por mim na cruz do Calvário foi algo que eu jamais seria capaz de fazer, é algo que eu não merecia. Quando eu entendo esse grande amor de Deus, quando eu me sinto possuído por esse grande amor de Deus, quando isso é uma realidade presente na minha vida, o meu coração é transformado e as minhas atitudes são modificadas. A partir desse grande amor de Deus que nos alcança, que nos vira do avesso, nós também começamos a amar os outros. É isso, é disso que Jesus está falando. Este homem, no que se relacionava a Deus, ele não tinha problemas. Amar a Deus, como estava dizendo pela manhã, também é uma coisa muito subjetiva, muito íntima, muito do coração. Mas agora amar o próximo, aceitação, perdão, servir, suportar, como está escrito na palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. Suportai-vos uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, proferindo os outros em mais honra do que nós mesmos. É disso que Jesus está falando. É a isso que Jesus está se referindo. Que quando nós amamos a Deus, quando nós fomos alcançados pelo amor de Deus, quando nós somos alcançados por esse amor, e a convicção, a certeza desse amor invade o nosso ser, isso naturalmente desemboca num amor ao nosso próximo, num amor ao outro. A obra da salvação, a obra da conversão, eu me lembro perfeitamente quando Jesus me alcançou. Eu me lembro que comecei a ler o Novo Testamento, eu era religioso, eu participava dos serviços religiosos, eu fiz todos os ritos que me foram exigidos, aquilo que eu pude, os que eu não pude, minha mãe me levou para poder serem feitos. Mas eu não conhecia Deus. Eu sou o mais honesto que eu puder com vocês nessa noite. Aqueles ritos religiosos, a frequência religiosa, aqueles serviços religiosos não abriram os meus olhos para o conhecimento de Deus. Eu só pude conhecer Deus quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, Deus, pela graça, pela misericórdia dele, pela ação do Espírito Santo, eu comecei a ler o Novo Testamento, a história de Jesus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas, e de repente aquela história foi ficando vívida, foi sendo vivificada, e eu descobri uma coisa que era muito clara nas Sagradas Escrituras: Jesus está vivo. Eu ia num serviço religioso que falava de Jesus, mas o Jesus que eu conhecia era apenas um Jesus morto e crucificado numa cruz. Mas a partir daquele momento que eu comecei a ler a Bíblia, o Novo Testamento, o Espírito Santo começou a iluminar o meu entendimento, a minha compreensão, e então os meus olhos foram abertos para Deus. Descobri Deus. Passei a conhecer a Deus, passei a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Senti naquele momento que a minha vida tinha sido transformada. As portas haviam sido abertas e eu agora tinha um relacionamento com Deus.
mas eu ainda não tinha descoberto o meu próximo. Eu acho que levou uns 2, 3 anos para eu poder descobrir o meu próximo. E quando Deus nos salva, quando Deus nos livra daquele impostor que somos nós mesmos, expulsa ele do trono e coloca Jesus no trono da nossa vida, nós descobrimos não apenas Deus, mas descobrimos o nosso próximo também. E sabe como foi que eu descobri o meu próximo? Da pior forma que vocês podem imaginar. Os irmãos conhecem um pouco da minha história. Eu vim para Nápoles com 14 anos de idade para morar numa república, trabalhar e estudar. Vivia sozinho no meio daqueles rapazes, e ali a gente lavava, cozinhava, passava, trabalhava, estudava, e era aquela vida. Eu me converti no ano de 1980, com 16 anos, e fui fazer um curso de gemas, de pedras semi-preciosas, e nós terminamos aquele curso e eu comecei a trabalhar junto com um colega meu. Ele não era crente, eu era um crente. Eu conhecia Deus, eu conhecia a palavra de Deus. Ele era extraordinário, ele tinha um dom, um talento extraordinário para trabalhar pedras preciosas e semi-preciosas. A pedra caía na mão dele e ele conseguia transformá-la de um jeito extraordinário, e nós dois montamos uma mini sociedade para trabalhar. Eu era péssimo para trabalhar com as mãos, e ele topou fazer uma sociedade comigo. Eu era muito esforçado, sempre fui, fazia na base do esforço, mas a coisa fluía na mão dele. E começamos a trabalhar junto, estávamos trabalhando, e eu, no começo da minha jornada com Deus, da minha fé cristã, entrei numa igreja cristã evangélica, e comecei ali, fui batizado, comecei a viver a minha vida cristã. E um relacionamento extraordinário com Deus. E um dia me propôs um negócio. Eu, criado em república, saí de casa com 9 anos de idade, tinha que, antes do outro me jantar, eu tinha que almoçá-lo. E naquele negócio que ele me propôs, eu vi que era um negócio muito bom, extraordinário para mim. E eu não titubeei, eu matei ele na primeira, eu fiz extraordinário negócio. E saí dali com aquela satisfação de quem faz um bom negócio. Volta e meia, esse velho impostor me perturba quando eu faço um mau negócio. Não tem nada que me aborrece mais do que fazer maus negócios. E aquele dia eu fiz um negócio muito bom, muito extraordinário com meu colega. Não passei a perna, não roubei, mas me dei muito bem. E quando eu saí dali, o Espírito Santo começou a buzinar na minha orelha. Ei, Jesus, você não tem jeito. Infelizmente o nome é Jesus, né? Mas você não tem jeito. Você mudou por fora. Você está bonito. Você não vai mais a determinados lugares. Você não deixa mais a barba crescer. Não usa mais roupa escandalosa. Mas por dentro você continua quase tão podre como você era. Aí Deus começou a passar na minha mente o dia que eu conheci aquele rapaz, quando nós dois fomos fazer o curso juntos, e quando nós começamos a trabalhar, convivemos um ano juntos, fazendo o curso, pegando carona juntos, sofrendo as mesmas dores juntos, aquela luta juntos. Ele um menino sem pai também, um guerreiro, um trabalhador. Eu falei, Deus do céu, não vale absolutamente nada. Eu acho que naquele dia o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos para que eu pudesse descobrir o meu próximo, e de que a obra que Deus queria fazer na minha vida não era apenas para conhecê-lo e ter uma vida e um relacionamento com Ele,
mas era para que eu descobrisse também o meu próximo, para que eu descobrisse também o outro, para que eu descobrisse também o ser humano. De lá para cá tem sido uma luta constante, uma batalha constante para Deus converter o meu coração ao meu próximo. Aí não precisa, graças a Deus meu coração foi convertido. Agora converter o meu coração ao outro, converter o meu coração ao próximo, amar o próximo como a mim mesmo, amar o outro como Jesus ama, então esse é o grande desafio. E Jesus conta essa parábola, e de certa forma essa parábola reflete 3 tipos de coração. E esses 3 tipos de coração, essa tipologia é boa e importante porque ela representa os nossos corações aqui nessa noite. Ninguém escapa dessa tipologia que Jesus está fazendo. Primeiro é o coração do religioso, o sacerdote e o levita. Segundo é o coração do salteador. E terceiro é o coração do samaritano. O religioso, que era o sacerdote e o levita, eles tinham a teologia perfeita. Conheciam a lei de Deus como ninguém. Mas aquela teologia, aquela fé, aquele relacionamento que eles tinham com Deus, não lhes mudou o coração em absolutamente nada. O conhecimento teológico que eles tinham da lei de Deus não foi suficiente para mudar o coração. Conheciam como ninguém, entendiam como ninguém, mas o coração não tinha amor, não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Estavam todos os dias no templo, cantavam bonito nas celebrações para Deus, levavam os sacrifícios e as ofertas para Deus, uma beleza, mas o coração era duro, o coração era impenitente, o coração era indiferente e não conhecia o outro, não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Será que tem algum coração assim aqui nessa noite? Esse é o primeiro tipo de coração. É uma parábola, é uma história, é uma ilustração que Jesus está fazendo. Então, esse religioso, que é o sacerdote, o levita, é aquele que entende, é aquele que compreende, é aquele que tem a teologia, é aquele que tem fé, que tem um relacionamento com Deus, mas essa fé, essa teologia não mudou o coração. Aí vem o salteador. O salteador, eu fico impressionado como que há 2000 anos atrás essas coisas já aconteciam. Eles não apenas roubaram o homem, mas ainda o espancaram. Não contente de tomar o que era daquele homem, não satisfeitos em usurpar a posse e a propriedade daquele homem, eles ainda chutam, socam, espancam, ferem e deixam ele sangrando à beira do caminho, só largado porque acharam que ele estava morto. Falei, gente, como é possível tamanha maldade dentro de um coração de um ser humano que foi criado por Deus? E eu fiquei pensando cá com os meus botões. Falei, gente, qual que é o pior? O salteador que rouba e espanca, ou o religioso que é indiferente? Qual que é pior? Ou quem é mais impiedoso? O que espanca, rouba, deixa à margem do caminho, ou que trata com tamanha indiferença?
Nós ouvimos o pastor Gordon pregando aqui sobre essa parábola e ele apontou 3 coisas. Primeiro, o religioso com esse coração indiferente é aquele que diz: o que é meu, o que é seu é seu. Eu não quero o que é seu, mas também não te dou o que é meu. Existe hoje, irmãos, uma teologia que reflete exatamente isso. Eu fico impressionado que às vezes nós usamos uma teologia cristã para justificar a nossa indiferença com a dor do outro. Às vezes o outro está sofrendo uma amargaça terrível, está sofrendo uma desventura terrível, uma desventura miserável. Aí nós, com a nossa teologia dos amigos de Jó, levantamos a seguinte questão impiedosa: o que foi que ele fez? Qual foi o pecado que ele cometeu? Você está assim é porque ele cometeu algum pecado, ele fez alguma coisa errada. Essa era a teologia dos amigos de Jó, que busca uma teologia para poder justificar a indiferença em relação à dor do outro. Porque se nós não buscássemos esses expedientes legitimadores, nós não conseguiríamos suportar a dor do outro com indiferença. Aí nós temos que nos munir de uma teologia. Mas será que Deus não está tratando com ele? Olha, que seja, mas se eu puder te dar a mão, se eu puder te socorrer, se eu puder usar de misericórdia com você da mesma forma como Deus usou comigo, essa é a teologia cristã, esse é o espírito cristão. O religioso, ele acha legitimações religiosas, teológicas, em nome de Deus, para justificar e legitimar a sua indiferença, o que o torna 2 vezes mais filho do inferno, como disse Jesus. Porque ele não somente é duro, ele não somente é indiferente, mas ele usa Deus para justificar e legitimar a sua indiferença, tornando-se muitas vezes mais desagradável a Deus do que o salteador e o espancador. O que é meu, o que é seu, é seu. Aí vem o salteador, que é o aproveitador, que só enxerga no outro possibilidades de tirar proveito. Gente, que desgraça é essa que se transformou nesse coração humano? Que lástima é essa que aconteceu conosco? E voltamos à pergunta daqui, como é que nós queremos viver no reino de Deus? Como é que nós queremos viver a vida eterna com Deus, na santidade de Deus? Os salteadores que a ele se assemelham são aqueles que sempre estão pensando no que é do outro. O que é seu é meu. Vacila não que eu te tiro. Vacila não que eu te tomo. Aproximações com segundas intenções, abordagens que visa única e exclusivamente tirar proveito. Eu quero o que é seu. O que me interessa é o que é seu. É um tipo de coração. O religioso que é meu, nunca roubei, nunca matei, mas também nunca ajudou ninguém. Que desgraça. O que é meu, Deus me abençoou, foi Deus que me deu, estou próspero, abençoado, rico, nunca passei ninguém para trás, nunca roubei, aleluia, glória a Deus, muito bom, mas ajudou a quem? Fez o que com todas essas coisas que Deus te deu? É meu.
Aí vem esse outro esvaziado que encontra muitas vezes na pobreza e na desventura justificativas para surrupiar o que é do outro. Eu quero o que é seu. É por isso que eu digo, quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus converte o nosso coração, nós começamos a olhar para o outro de um modo diferente. Nós começamos a ter amizade com os outros, não pensando nas possibilidades que aquela amizade poderão me propiciar um emprego melhor, relacionamentos melhores, coisas melhores. Isso é terrível. Isso é doentio, é do pecado, é da desgraça do pecado na nossa vida. O que é meu, é meu. O que é seu, indiferença. O salteador, o que é seu é meu, tirar proveito, não tem piedade, rouba, espanca. Aí nós chegamos no samaritano, que era extremamente odiado pelo judeu e não era considerado como próximo. A última pessoa do mundo que um judeu queria como próximo era o samaritano. E é esse desgraçado, rejeitado desse samaritano que tem o coração que agrada a Deus. O coração de alguém que vai morar no reino de Deus, porque já vive o reino de Deus. O samaritano, o coração dele é: o que é meu é seu. Parou na beira do caminho, não estava desconfiado se aquilo podia ser uma armadilha. Será que esse cara está fingindo de morto? Eu vou me aproximar dele, ele vai arrancar o que é meu? Ele não está preocupado com o que é dele. Ele para, vira aquele homem ferido, machucado, meio morto, pega o seu óleo que está carregando para ele, para o uso dele, derrama o óleo nas feridas daquele homem, amolece as feridas, trata as feridas, pega o seu vinho, derrama sobre aquelas feridas, numa forma de asepsia para curar, para sarar aquelas feridas. Depois amarra aquele homem com os panos que são seus, pega aquele homem com seus braços, com a sua força, e coloca na sua montaria, na única que ele tem, a montaria que é dele, e leva aquele homem para um hotel, e lá ainda cuida dele. Depois, tendo que viajar, diz para o dono do hotel: o que ele precisar, estão aqui 2 denários, 2 dias do meu trabalho, está aqui, cuida dele. Se ele gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu vou te ressarcir, eu vou te pagar. Aí Jesus vira para o doutor da lei, religioso, e diz: que amar o seu próximo, vai e faz o mesmo. Não tem como amar o nosso próximo única e exclusivamente numa perspectiva confessional, religiosa, que não transforma o nosso coração, que não causa esse impacto no nosso coração, como causou no coração do Senhor Jesus. Onde é que o seu coração se encaixa aqui nessa tipologia? Eu estava contando para os irmãos na Serra da Mesa que há 3 anos atrás nós fomos para Bahia, para Salvador, para nossas férias, e nós passamos ali por Guaibim, atravessamos a ilha de Itaparica, e da ilha de Itaparica para Salvador. E eu tenho um amigo dos tempos de seminário que mora em Salvador. Eu tinha combinado com ele que ligar para ele que quando eu chegasse em Salvador ele nos aguardaria. E quando eu liguei para a casa dele, foi outra pessoa que atendeu. Eu liguei para a casa dele e a pessoa atendeu, né? O Jéssica, aqui é o Fernando.
o Pinho não está aqui, ele foi para Jequié porque o pai dele está passando muito mal. Eu falei, tá bom, mas quando ele voltar ele entra em contato com você. Eu falei, gente, quem que é esse Fernando na casa lá do meu amigo? Aí depois encontrei com ele e falei, quem que é o Fernando que estava atendendo o telefone da sua casa? Aí ele foi me contar a longa história do Fernando. Um rapaz de 22, 23 anos de idade, que ele levou para morar dentro da casa dele. Com o único agravante, o apartamento dele é de 2 quartos. Um é dele, da esposa, e o outro dos 2 filhos. Um na altura com 8, 9 anos, e o outro com 11 anos. Ele colocou o rapaz de 22, 23 anos, que ele achou na rua, dentro de casa, para dormir no quarto com os meninos. Rapaz, você é doido da cabeça, como é que você me faz um negócio desse? Aí foi me contar a história do Fernando. Eu não posso contar ela para vocês em todas as letras, porque ela é uma história que escandaliza. O Fernando, menino lá do Recife, com a vidinha assim mais ou menos encaminhada, casou com 19 anos de idade, e descobriu que um homem mais velho, de idade, da confiança dele, estava indo com a esposa. Ele descobriu que a esposa amada estava traindo ele, justamente com aquele homem que ele amava, que ele respeitava, em quem ele confiava. A vida dele desmoronou completamente. Ele, um crente em Jesus Cristo, largou tudo em Recife, foi embora para Salvador e chegou lá sem ele nem beira, completamente perdido, e foi parar na rua. E esse colega meu acolheu, levou para casa, tratou dele, cuidou das feridas, e naquela altura aquele menino estava cuidando de um grupo de crentes ali na cidade de Salvador. Eu falei, o Pinho, com todas as loucuras dele, ele é muito mais crente do que eu. Eu sou pastor, as pessoas olham para mim pelo invólucro, pela posição, pela função, me reputam como um grande crente, e eu luto para ser. Não tenho dúvidas disso não. Mas Deus tem que mudar muito o meu coração, para ter coragem de olhar o outro da forma como esse amigo olhou. Irmãos, tem alguns pastores que estão dizendo, eu não sou evangélico, porque eles estão com vergonha do comportamento e da teologia evangélica nos dias atuais, de crentes ensimesmados, de crentes prósperos, mas endurecidos de coração e de alma, de pessoas que professam a Jesus, que confessam a Jesus, mas no fundo são pessoas extremamente impiedosas, que falam de uma forma impiedosa e truculenta, que eu acho que nunca passou pela mente do Senhor Jesus Cristo. Que farei para herdar a vida eterna? Você é um religioso, você conhece a lei, você conhece a palavra de Deus. O que é que diz? Ama a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. E aí? Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Essa nossa fé em Jesus, essa nossa fé cristã, ela tem nos levado a descobrir o outro, a enxergar o outro, a pensar no outro, a se interessar pelo outro, a olhar para o outro com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus. Ou nós continuamos insistentemente olhando para o outro como velhos homens não nascidos, não alcançados pelo amor de Deus, olhando para os outros sempre com desconfiança, olhando para os outros sempre com indiferença. O que eu espero, pela graça de Deus, é que saiamos daqui nessa noite. Deus, o Senhor me descobriu, eu descobri o Senhor, eu tenho um relacionamento com o Senhor, mas eu quero descobrir o outro. Eu quero descobrir o ser humano como Jesus descobriu. Eu quero ter um coração como o coração de Jesus.
Eu quero que esse amor de Jesus que me alcançou, essa compaixão de Jesus, essa misericórdia de Jesus, eu quero que isso borbulhe na minha vida e transborde para a vida dos outros. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém?